Fala galera, tranquilo, beleza? Numa boa? Wagner Souza de volta e com as nossas aulas, nosso curso completo de gramática aplicada ao texto. Podemos também chamar do básico ao avançado. Estamos aí nas primeiras aulas. No vídeo anterior falamos sobre as classes variáveis e as classes invariáveis. Mas, conforme comentei ao final daquele vídeo, que eu acidentalmente cortei de uma vez, mas graças a Deus, nem me despedi naquela ocasião, mas enfim, conforme disse ao final daquela gravação, saber que existem classes variáveis e classes invariáveis pode ser útil para resolver itens de prova, lógico, mas é um conhecimento bem basilar e convém que nós aprofundemos o nosso conhecimento acerca das classes de palavras. Por isso, a partir de agora, vamos passar uma a uma as classes de palavras para fazer os principais comentários acerca das questões ou apontamentos que de fato interessam para provas de concurso. E acompanhando aí na tela comigo, o primeirão é o nosso querido substantivo. E não é para menos, né? Lembra que o substantivo junto com o verbo constituía, né, ambos as duas classes mais importantes da língua portuguesa? Então, natural que nós comecemos com o substantivo. Para começo de conversa, o que é o substantivo? Existem vários conceitos, mas o que eu considero mais útil para a sua prova é esse que eu coloco aí para você. Substantivo dá nome a seres e contextos. Existem vários conceitos, conforme disse, mas esse me parece ser o conceito mais útil para a nossa prova. Substantivo serve para dar nome. É basicamente isso. O substantivo indica o que é o ser, indica a essência, a substância, vai dizer o que a coisa é. E para você dizer o que a coisa é, você tem que dar um nome, na verdade. O que é isso? Isso é uma cadeira, isso é um livro, isso é uma impressora, isso é um televisor, isso é um monitor. Para dizer o que a coisa é, você tem que dar um nome. E essa função substantivo dá nome às coisas, aos seres e também aos contextos. Convém recordar que esse capítulo de substantivos é um capítulo longo nas gramáticas, porque existe aquela questão de substantivo uniforme, o substantivo biforme, o comum de dois gêneros. Existem todas aquelas subclassificações e a variação de grau, a variação de gênero, um monte de coisa dos substantivos. Isso vai cair na minha prova, Wagner? Não. Muito pouco desses conhecimentos aparece em prova. Na verdade, o que você deve, na prática, é olhar para o texto e identificar aquelas palavras que servem para dar nomes, aquelas palavras que são substantivos. Muitas vezes, o fato de você saber que a palavra é um substantivo, não um adjetivo, já consegue direcionar o seu raciocínio, por exemplo, para distinguir um aposto de um predicativo. Ou então, saber que aquele substantivo é um substantivo coletivo pode interferir na concordância verbal. Então, o que você precisa saber acerca de substantivo é óbvio, se você quiser recordar todas aquelas flexões de substantivo, tudo bem, você pode recordar. Inclusive, no nosso material de apoio, haverá alguns outros pontos, alguns detalhes, alguns conhecimentos basilares acerca de substantivo que eu vou propor nos exercícios. Mas aquilo é apenas para você fortalecer a base do seu raciocínio, né, do seu conhecimento gramatical. Mas para a prova mesmo, o importante é que você, diante da palavra, saiba dizer isto aqui é um substantivo ou isto aqui não é um substantivo. O próprio reconhecimento é o mais importante dentro da construção do texto. E vamos lá saber como é que a gente identifica, como é que a gente classifica esses substantivos? Sim, existem subclassificações para os substantivos. Normalmente a nossa saudosa tia Maricota, aquela boa senhora que nos deu aula lá no primeiro grau, nos fez subclassificar os substantivos normalmente em pares. O grupinho, né, a duplinha, uma duplinha muito conhecida é essa que você vê aí na tela agora. Substantivo comum e substantivo próprio. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Bem, o substantivo comum, como o nome diz, dá nome a algo comum, uma generalidade. Já o substantivo próprio não, dá nome a uma singularidade. Exemplo, cachorro. Quando você fala cachorro, você vê cachorro em tudo quanto é lugar. Cachorro é o nome de uma generalidade, algo comum. É um substantivo comum. Agora, digamos que estejamos falando do seu cachorro, o Rex. Fala a verdade, você tem um cachorro chamado Rex? Nunca teve? Bolinha. Bolinha é um clássico. Bolinha
Bolinha também não? Titio. Titio também não. Pioi. É o máximo que eu consigo. Vem cá, Pioi. Passa aqui. Passa. Pioi também não? Tá, tudo bem. Então, suponhamos que você tenha ou tenha tido um cachorro chamado Rex. Na sua esfera de conhecimento, haverá outro Rex? É lógico que no mundo existirá um outro Rex. Mas na sua esfera de conhecimento, haverá um outro Rex? Não. Rex para você é somente aquele animal. Tanto é assim que se aquele animal vier a falecer e você tiver um outro idêntico, você vai dar o mesmo nome, Rex? Não vai, você vai dar outro nome. Quando muito, Rex segundo ou Rex Júnior, algo do tipo. Mas Rex mesmo? Não. Por quê? Na nossa percepção, Rex era um nome que pertencia àquele outro animal que faleceu. Esse nome era propriedade daquele animal. Por isso que se diz substantivo próprio. Esse nome é propriedade do ser considerado em sua singularidade. Estilisticamente, para chamar a atenção para isso, é um ser considerado em sua singularidade, normalmente colocamos inicial maiúscula. Normalmente não, sempre colocamos inicial maiúscula para substantivos próprios. Acompanhe aí na tela comigo os exemplos. Ó. Substantivo comum, cachorro, pessoa, cidade. Veja, eu estou dando nome a generalidades. Agora, quando eu indico singularidades, olha aí, um cachorro cujo nome é Rex, uma pessoa cujo nome é João, uma cidade cujo nome é Brasília. Veja que aí você já tem nome de singularidade, são substantivos próprios. Por isso são grafados com inicial maiúscula. Vamos mais, outra duplinha que também aparece, substantivo simples, substantivo composto. Aqui já estamos falando sobre os processos de formação das palavras. Existem basicamente duas formas de você formar palavras na língua portuguesa: a composição e a derivação. Na composição, você parte de dois ou mais nomes independentes e você os coloca juntos, você põe com o outro, você compõe. Já na derivação, não. Você parte de uma palavra só e acrescenta fragmentos. Afixos. Se vier antes da palavra, é um prefixo. Se vier depois da palavra, você tem um sufixo. Então, quando você tem palavras que só tem um único núcleo, uma única base, por assim dizer, ou, falando gramatiquês, um só radical, uma raiz apenas, você tem um substantivo simples. Mas quando você põe um com o outro, você compõe, você tem substantivo composto. Olha o exemplo aí, acompanhe comigo. Ó. Substantivo simples, flor, sol, couve. Vale lembrar, a palavra couve é uma palavra feminina, portanto, não coma o couve, coma a couve. A palavra é feminina. E, para exemplo de composto, eis aí, ó, beija-flor, tá vendo? São dois termos, a forma verbal beija e o substantivo flor. Couve-flor, você tem dois substantivos. Girassol, você tem a forma verbal gira, que aí você colocou, pôs com a palavra sol, formando girassol. Então, o composto tem dois radicais na sua estruturação. Outra duplinha, acompanha aí comigo, é a duplinha do substantivo primitivo e substantivo derivado. Agora a gente está falando sobre o outro processo, o processo de derivação. Lembra que eu falei? Na derivação você parte de uma palavra só e encaixa fixos, fragmentos, exemplos de... Eita, aqui a gente lembra aquelas listinhas que a nossa saudosa tia Maricota fazia a gente escrever no nosso caderninho lá na série iniciais. Lembra lá? Primitivo, pedra. E aí, olha os derivados da sequência. Pedrada, pedraria, pedreiro, empedrado. Primitivo, vidro. Derivado, vidraçaria, vidraceira e vidraçado, por aí vai. Então é isso. O vidro é, o primitivo é a palavra que existe primeiro na língua. Já os derivados nascem do primitivo. E por fim, temos aí, quase por fim, aliás, temos aí coletivos. Os coletivos não formam duplinha. Coletivo é um grupinho só, você não tem duplinha para o coletivo. Os coletivos, como o nome sugere, dão nome a coleções, a agrupamentos. A palavra em si está no singular, mas faz referência a uma pluralidade. Você tem ali vários elementos ou vários seres do mesmo tipo agrupados.
Temos os exemplos aí clássicos que a nossa saudosa tia Maricota fez a gente decorar. Eis alguns aí: alcateia, que é para lobos, cardume, que é para peixes, mais molho, que é para chaves. Você também achava que o molho de chaves tinha um sabor de mental? Quando eu era pequeno eu achava que molho de chaves era molho mesmo, sabe? Mas enfim, molho é o coletivo para chaves, cáfila de camelos, acervo para bens, obras e por aí vai. O que acontece? Os substantivos coletivos são interessantes para nós? São, mas não nessa listagenzinha que a gente vê aí. Essa que a gente só decorou, que de fato raramente aparece em texto. Para os textos, importa um certo grupo de coletivos que de fato aparecem muito em texto de prova, só que não estão nessa listinha da que a nossa saudosa tia Maricota fez a gente decorar, mas eu trago aí para vocês. Aí, ó. Acompanhe comigo. Ó. Certas expressões, palavras frequentemente em textos, apresentam caráter coletivo, apesar de não se apresentarem nas listagens das gramáticas. Convém que aqui você entenda o conceito. O que é um coletivo? O coletivo é uma palavra no singular, é um nome no singular, mas que faz referência a uma pluralidade. E veja uma expressão que aparece muito em texto e que às vezes a gente esquece que tem caráter coletivo. A maioria. Quando você fala maioria, a palavra está no singular. Mas você imagina uma pessoa só? Não, você imagina várias pessoas ou vários seres. Da mesma forma, quando você diz minoria, você imagina uma pessoa só? Não, você imagina menos pessoas, mas você imagina várias. Isso quer dizer que essas palavras têm sim caráter coletivo. Da mesma forma, olha, eu conversei com a turma, boa parte gostou da ideia. Ao falar boa parte, você imagina uma pessoa só? Não, você vai imaginar várias. Essas expressões são expressões de caráter coletivo também, só que não estão na listagem da nossa saudosa tia Maricota. É por isso que eu disse, lá na gramática o capítulo dos substantivos é enorme, mas daquilo lá tem muita coisa que de fato não aparece em prova e outras que não estão claramente postas lá, mas que são importantes para a sua prova. Por isso eu já chamo a sua atenção aqui. Guarde com carinho essas palavras que têm caráter coletivo. Outra é o bom número ou ainda certa porção. Aqui convém chamar atenção para um detalhe. Alguns gramáticos mais chatos dirão: não, mas a maioria não é o nome do grupo, é parte daquele grupo. Para esses gramáticos mais chatos, eles preferem chamar expressões partitivas, porque não é o nome do grupo, e sim parte do grupo. Mas o que importa para nós é a noção de coletividade. A palavra está no singular, mas a indicação é de plural. Tá? Então guarde bem isso. Mais à frente, na parte de concordância verbal, esse conhecimento será importante para nós não errarmos certas concordâncias lá. Há uma tendência natural das pessoas tentarem fazer concordância com interpretação. Isso é um perigo. Nas minhas aulas eu sempre chamo muita atenção e você vai me ouvir bastante dizendo isso aqui no nosso curso. A gramática é fria, sistemática e estrutural. A gramática não é semântica. Você não analisa a gramática prontamente pelo sentido, e sim pela estrutura. Quando você não consegue resolver pela fria análise estrutural, é que às vezes você recorre ao sentido. Mas o normal é que você pense com a estrutura. Então já fique de olho, essas expressões aí são palavras no singular, mas que trazem referência à pluralidade, são coletivos, ou no caso é a maioria, minoria, boa parte, bom número, certa porção. Para os gramáticos mais rigorosos são chamadas expressões partitivas. Cuidado com a palavra dúzia. Sim, a palavra dúzia não é numeral, a palavra milhão não é numeral. Essas palavras são substantivos coletivos. Professor, agora danou-se tudo, porque eu achava que era numeral. Não está dando ideia de quantidade? Calma. Como é que você sabe que a palavra é um numeral? Alguns gramáticos chamam de numerais coletivos. Mas qual é a diferença entre o numeral real e um substantivo coletivo? O substantivo coletivo precisa de uma palavra de apoio para distinguir o que é um e o que é meio. Em outras palavras, veja, quando você vai comprar banana, por exemplo, você chega a pessoa do sacolão que tanto fala: olha, eu quero dúzia de bananas. Você fala: eu quero dúzia de bananas. O atendente vai lá para você: ideia. Ele quer o quê? Tu quer uma dúzia ou meia dúzia? Ah, meia dúzia, deixa estar que eu vou pegar. Você não fala dúzia, você fala uma dúzia ou meia dúzia. O fato de você falar uma dúzia, meia dúzia, mostra que a palavra dúzia não é numeral, e sim um coletivo. Da mesma forma, milhão.
você chega ao banco, eu quero sacar R$ 1.000.000. Se você não estiver fortemente armado, dificilmente você vai colocar a mão nessa grana. Mas digamos que você seja um excelente cliente, você tenha muito dinheiro lá. Ainda assim, quando você fala, eu quero R$ 1.000.000, o que o atendente vai perguntar? Tá, mas você quer 1 milhão ou meio milhão? Veja, existe meio milhão, existe 1 milhão. A palavra milhão não é numeral puro, é um substantivo coletivo. Agora vá ao banco e peça R$ 1.000. Porventura o caixa vai perguntar para você, você quer meio mil ou 1.000? Veja, não existe meio mil. Consequentemente, não existe 1.000. O numeral é simplesmente 1.000. E ele é um numeral, não é um substantivo coletivo. Tanto é que não existe meio mil, 1.000. Então, se você estiver na dúvida, verifique se você utiliza um ou meio. Utiliza, então você tem um substantivo coletivo, na verdade. Agora, se você perceber que a palavra não precisa de termo de apoio, aí é numeral. Já devo dizer, até 1.000 você tem numeral. E, obviamente, nas duplicações. Quando você tem os múltiplos, 2.000, 3.000, 4.000. Agora, a partir de milhão, milhão, bilhão, trilhão, essas palavras são substantivos coletivos. Olha o bilhão aí na sua tela. Então, fique de olho. Mais à frente, quando falarmos acerca da parte de concordância, os coletivos vão voltar aí a nossa a um ponto de importância para nós, porque lá, para a parte de concordância, distinguir, saber o que é o coletivo e distinguir do numeral é importante para concordar corretamente certas frases, ok? Muito bem, mas avançando um pouco mais, chegamos aqui aos dois conceitos mais chatinhos, substantivo concreto e substantivo abstrato. Por que chatinhos? Porque, de fato, a nossa tendência é pensar de uma maneira diferente daquela de que a gramática nos apresenta essas palavras. Normalmente a gente imagina que o substantivo concreto é aquele que a gente consegue pegar, não é? E o abstrato é aquele que a gente não consegue pegar, não é? Agora, se for assim, arco-íris é concreto ou abstrato? Arco-íris é concreto. Professor, entendi. Então, o concreto é aquele que eu consigo pegar ou pelo menos ver, não é? Mas se você for pensar desse jeito, ar é concreto ou abstrato? E aí? Ar é um substantivo concreto. Professor, entendi. O substantivo concreto é aquele que eu consigo pegar, ver ou pelo menos sentir, não é? Tá, mas se você for pensar desse jeito, fantasma é substantivo concreto ou é abstrato? E aí você, fantasma? Não acredito nessas coisas não, rapaz. Isso é coisa da mente do vilão, velho. Isso aí não existe não. Isso é a abstração da cabeça da pessoa, professor. Fantasma é abstrato, não é não? Não. Para a gramática, fantasma é concreto. Por quê? O gramático, para classificar o que é concreto e abstrato, ele não pensa em termos de eu consigo pegar, ou consigo sentir, ou isso. Não é isso não. O gramático pensa em termos de autonomia existencial. Se a coisa existe por si, mesmo que seja no mundo da imaginação, isso é um substantivo concreto. Agora, se a coisa depende de um contexto para você saber do que se trata, aí o que você tem é substantivo abstrato. É por isso que o nosso conceito inicial foi substantivo da nome a seres, ou então contextos. Por quê? Nessa situação, dando nome a seres ou contextos, você já tem a distinção. Se você estiver dando nome a um ser real ou imaginário, você tem um substantivo concreto. Se você está dando nome a um contexto, você tem aí um substantivo abstrato. Por exemplo, beijo é concreto ou abstrato? Aí você pensa, professor, um beijo que eu dei um dia desses foi bem concreto. Para. Veja, quando eu digo beijo, você imagina um ser chamado beijo? Não, você imagina as pessoas se beijando. Isso quer dizer, então, que o que você está imaginando ali não é a coisa em si, e sim um contexto. Você imagina aquele momento romântico, aquele clima, um olhando nos olhos do outro, e os lábios se aproximam e se tocam. Eita, vai bilhões de bactérias para lá, bilhões de bactérias para cá. Aquela loucura toda. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, você está imaginando as pessoas se beijando e não um ser chamado beijo. Isso quer dizer que se você
Tira a pessoa, desamarra a língua, tira a baba toda. O que sobra do beijo? Nada. O beijo dependia daquele contexto para você saber do que se tratava. É essa a diferença. O substantivo abstrato dá nome a algo que está acontecendo ali naquele contexto. Se o contexto se dissolve, a coisa acaba. É o caso do beijo. Se você dissolve aquele contexto em que o beijo acontece, pronto, não existe mais beijo. O concreto não. Ele existe por si, mesmo que seja no mundo da imaginação. Olha os exemplos aí na tela. Siga aí, ó. Concreto, então, dá nome a seres reais ou imaginários. Já o abstrato dá nome a contexto. Olha exemplos aí de concretos. Cadeira, arco-íris, ar, saci, fada, mula sem cabeça. Tudo isso é nome de ser. Ser imaginário, mas é ser. Portanto, é substantivo concreto. Já os abstratos dão nome a sensações, sentimentos, ações, qualidades, estados. Depende do contexto para você saber do que se trata. Esses exemplos, ó, frio, calor. Veja, você precisa. Existe um ser chamado frio? Não, você imagina a pessoa com frio, ou então você imagina um ambiente com frio, a chuva, o vento, mas tira isso tudo. O que sobra do frio? Nada. Depende do contexto. Por isso é substantivo abstrato. Amor. Existe um ser chamado amor? Ah, professor, lá em casa eu tenho meu amor. Não, mas aí é sentido figurado, né? Inclusive varia. Alguns chamam de amor, outros chamam de amor, outros chamam de mer. Há quem diga apenas mo. 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 Corresponde coisa. No início é tudo tão mais sutil, é com o tempo o bicho pega. Mas enfim, não existe um ser chamado amor. Para você saber o que é amor, você imagina uma pessoa apaixonada, alguém amando. Ou seja, depende do contexto. Inveja, então, inveja, coisa terrível que existe, é inveja. Mas depende do contexto para você saber do que você está falando. Da mesma forma, beijo é o nome de uma ação, corrida também é nome de ação. Beleza é um nome da qualidade. Para você saber o que é beleza, você tem que imaginar algo que seja belo. Do contrário, você não sabe o que é beleza. Ou seja, você está dando nome à qualidade. É substantivo abstrato. Palidez, que é o nome da qualidade. Inteligência, que também é o nome da qualidade, daquele que é inteligente. Morte e vida, que são estados dos seres. Ou seja, para o substantivo abstrato, depende do contexto. Por isso, substantivo concreto dá nome a seres, reais ou imaginários. Já os substantivos abstratos dão nome a contextos. Ficou clara a distinção? Ótimo. Então, ficaremos por aqui, mas daqui a pouco a gente volta para falar sobre o fiel escudeiro do substantivo, o artigo. Daqui a pouco a gente volta.